Olá, tropa, tudo bem? Continuando aí o nosso assunto aí que nós tratamos desde o início aí, armas, lâminas e charutos. Eu vim falar um pouquinho aí sobre charuto. Talvez esse assunto aí interesse bastante gente aí que não conhece, sabe? Que tem curiosidade. Então, se vocês procurarem sobre o charuto aí, vocês vão ver muita coisa sobre o charuto. Então eu vou passar o meu conceito, a minha forma e como é que eu faço o uso do charuto. O charuto faz parte dos nossos encontros aí, depois de um circuito de tiro, depois de um almoço, depois de um churrasco, depois de um encontro familiar aí, como nós costumamos fazer, e agora nós vamos aumentar agora já que criamos o canal, certo? Então o charuto, ele tem, eu vou ser simples nas explicações, entendeu? Mas vou tentar levar para vocês um certo conhecimento para quem não tem. Óbvio que tem gente que tem muito mais conhecimento do que eu e inclusive tem os que sabem tudo sobre charuto, certo? O charuto ele tem várias bitolas, fina, mais grossa, menor, maior. Ele tem charuto a metade desse, comprido, o tempo que ele demora queimando, certo? Como é feito o charuto? Vou explicar para vocês de uma forma lato sensu. Eu tenho a folha do tabaco. Essa folha do fumo do charuto, ela pode ser produzida, plantada em qualquer lugar do mundo. Então, o local ele propicia que essa folha ela tenha um sabor melhor, não tão bom como se espera, com um gosto diferente. Pode ser achocolatado, pode ser mentolado, pode ser em vários tipos, assim como o café. A torra do café tem o tipo da folha. Então, o que é um bom charuto? Um bom charuto é aquele em que a folha ela é inteira. Então, ele é produzido no lugar onde é propícia a plantação do fumo e a folha é inteira. Então, os profissionais do ramo pegam a folha e fazem o charuto lá com cera, se eu não me engano, cera de abelha, com cera, e fazem o charuto e vão enrolando até fazer o charuto. O que acontece no charuto? Quanto maior a folha, o fluxo de oxigênio, ele vai correr de ponta a ponta. Por quê? Porque a folha é inteira, então me propicia que o fluxo ele vá de ponta a ponta. Então, se eu estou fumando e ele tem um aroma aqui na ponta, esse aroma ele vai passar por todo o charuto e vai chegar até mim, certo? Então, quanto mais pedaço de folha de charuto sobrar, menor a qualidade do charuto. Quando terminou o dia, terminou a confecção dos charutos, eles vão pegar tudo aquilo que sobrou, vão misturar, vão fazer um charuto e, sei lá, vão vender por um preço irrisório, vão usar para rituais religiosos, vão fazer, não sei o que vão fazer, mas é um charuto barato, é um charuto, por quê? Porque ele não tem fluxo, Então é um charuto que pode ser suave,
pode ser médio e um charuto que pode ser forte. E é um charuto que pode ser forte na metade, fraco na outra. Pode ter um fluxo, um sabor, um aroma, certo? No começo, outro no meio e um no fim. Então, por isso que se aproveita o charuto por inteiro. O charuto, ele não... Como é que eu não posso falar em tempo? Porque se tu pegar um charuto de 1 metro, ele vai levar um tempo. Se tu pegar um charuto de meia polegada, ele vai levar outro tempo. Certo? Se tu der se tu tragar ele, fumar ele uma vez por minuto, é um tempo. Se tu ficar fumando um atrás do outro, é outro tempo. Certo? O formato do charuto... existem alguns tipos de formato. Tem esse aqui que eu estou mostrando para vocês agora, certo? Tem um outro que parece um submarino, que é pontudo. E tem algumas variedades aí, um que é mais reto e algumas variedades aí que quem se interessar vai procurar. Como é que é o corte desse charuto? Eu posso cortar tanto com a guilhotina, que é esse objeto metálico de inox, certo? Que ele tem uma guilhotina, que é a guilhotina. Eu tenho a tesoura, é uma tesourinha que na ponta ela é como se ela fosse a guilhotina, que eu corto, e ela tem o furador, que eu puxo, coloco na ponta do charuto, solto e ele faz exatamente um furo no meio do charuto. Certo? Então, cada charuto tem que ter o seu cortador. Por quê? Porque se eu usar um furador aqui, eu vou tirar o objetivo da folha, que é o fluxo correnteiro. Então, existem várias marcas de vários lugares, certo? Nesse caso aqui, que eu estou apresentando para vocês é um Dona Flor. O Dona Flor, se eu não me engano, ele é cubano, certo? Mas eu vou me lembrar daqui a pouco de se ele é cubano mesmo. Então, eu gosto do Dona Flor suave, e eu gosto do Monte Cristo, o Monte Cristo mais pesado, um Monte Cristo mais com gosto mais forte, um charuto mais forte. Quando é que eu consumo o charuto? Normalmente eu consumo o charuto, eu vou falar dessa forma para vocês entenderem. Quando eu estou feliz, entendeu? Dificilmente vocês vão ver alguém triste fumando um charuto. Certo? Então, se tu pega alguém que fuma cigarro, ele tá triste, ele vai estar fumando um cigarro atrás do outro. Se ele resolveu o problema dele e ficou feliz, ele vai fumar um cigarro atrás do outro. O charuto já não. Dificilmente tu vai ver alguém lamentando alguma coisa, lamentando a perda do serviço, lamentando que perdeu o carro, sei lá qual é a desgraça que esse cara tá passando. Mas dificilmente ele vai fumar um charuto nessa situação. Então, quando você vê um ser humano, uma pessoa, fazendo uso do charuto, é porque ele está num bom momento, e não é diferente comigo. O charuto, ele pode ser consumido com várias bebidas. Normalmente, se os charuteiros que eu conheço, das confrarias, eu participo de 3 confrarias, certo? Que eu vou para lá falar sobre armas, falar sobre faca, falar sobre charuto, dar risada, entendeu? Eu consumo o meu charuto com água mineral com gás, certo? Eu consumo o meu charuto.
quem fuma junto comigo, a maioria é um Jack Daniels, certo? Tanto que quando tu adquire o charuto pela internet, eles te mandam uma garrafinha de brinde de Jack Daniels, certo? Então tu pode saborear o teu charuto sem nada, tu pode saborear o teu charuto com uma água mineral, eu no caso com gás, tu pode saborear o teu charuto com Jack Daniels ou com qualquer uísque aí que seja do teu gosto. Bom, o corte do charuto. O corte do charuto, por ele ser feito com folhas inteiras, lembra que eu falei da folha inteira? Se eu cortar esse charuto aqui, o que vai acontecer? Se eu cortar nesse pedaço aqui, eu vou cortar a folha. E quando eu estiver fumando o meu charuto, essa folha ela vai se desenrolar, certo? Então ela tem uma dobra aqui que a pessoa que fez o charuto, ela termina, ela bota a cera, ela bota uma folha aqui e ela fecha. Então o corte, ele tem que ser exatamente nessa curvatura. Tem que ser um corte rápido, um corte tramontina, tipo os cortes que o mito dava aí no pessoal da canhota, nos canhotos aí, certo? Um corte tramontina. Então, não pode ser para cá, porque eu vou cortar a folha e a folha vai começar durante o tempo que eu fumo, a folha vai se soltar. Como é que eu acendo esse charuto? Esse charuto eu acendo ele com o calor, certo? Por quê? Cometi muito esse erro, todo mundo comete vários erros aí no começo e parece bobagem, mas com o tempo tu vê. Se tu queimar a ponta do charuto, depois que tu já tiver no nível já mais avançado como um consumidor do charuto, tu vai sentir o cheiro, o gosto do queimado. Tu vai saber que tu queimei o charuto, certo? Então, o charuto normalmente não, quase sempre, eu acendo ele com o maçarico. Esse maçarico aqui eu ganhei de um amigo, um sargento do exército aí, me acompanha na confraria, mas não fuma. O charuto, eu não trago ele, o charuto ele vai ficar na minha boca, eu vou sentir o paladar dele e eu vou botar ele para fora. Ou seja, ele não vai para o meu pulmão, ele não vai me dar câncer de pulmão, ele vai me dar câncer de gengiva, ele vai me dar câncer de língua, ele vai me dar câncer nos dentes, não sei se tem câncer em dente, mas deve ter, entendeu? Ele vai me encher a boca de câncer. Então o charuto é um brinquedo para adulto, certo? Assim como o cigarro, assim como a bebida. Eu não bebo, nunca usei drogas, nunca bebi, mas eu fumo charuto há muito tempo, certo? Então, tem o case, eu tenho esse case de couro há muito tempo, tem mais um ainda aqui, que eu carrego, eu tenho um suporte aqui para botar a minha guilhotina e outro suporte aqui para mim botar o meu porta-charuto, certo? Então nós vamos fazer o corte aqui do charuto, para vocês ver como eu faço o corte do meu charuto, certo? Então, lembrando, se eu pegar uma folha aqui,
Durante o tempo que eu fumo o meu charuto, ele vai começar a se desenrolar. Vai chegar uma hora que vai ter uma folha aqui atravessada. E mais uma, e ele vai começar a se desmontar. Certo? Então, o meu corte, ele tem que ser na curva, certo? E seco. Certo? Então, esse é o corte perfeito. Vocês podem ver que é o mesmo diâmetro da ponta, certo? É o mesmo diâmetro da ponta. É um corte que foi feito. É um corte que foi feito reto e reto. Então podemos considerar isso um corte perfeito. O que eu costumo fazer, o que a gente costuma fazer quando a gente cortou o charuto? O que a gente costuma fazer? A gente costuma dar o famoso tiro. O que é o tiro? O tiro, ele é, durante o corte, durante o transporte, o tempo e tudo, ele ficou com algumas impurezas. Então o tiro, ele não é nada mais, nada menos do que eu dar um assopro forte no charuto para jogar as impurezas que porventura estejam dentro do meu charuto. Certo? Esse é o meu charuto. Se eu puxar, ou se eu assoprar, vocês vão ver que ele flui naturalmente. Por quê? Porque ele é um charuto de folha. Mesmo assim, ainda ficou alguma coisa na minha boca, o tiro não foi bem. Porque o tiro pode ser tanto para frente quanto para trás, mas daí eu encho a boca de coisa. Fumar um charuto é um ritual, certo? Então, acender o charuto é outro ritual. Não é que nem o cigarro que eu pego um isqueiro, bique e vou ali acendendo. Não, eu vou pegar o charuto, eu vou pegar o meu maçarico, certo? E eu vou trabalhar o meu maçarico em círculo. Eu vou trabalhar o meu maçarico em círculo. Eu já podia ter colocado fogo aqui se eu quisesse, mas como eu falei para vocês, eu vou queimar o meu charuto. Então, todo o processo, esse processo aqui, é dando risada. Ó, eu já estou sentindo o aroma, certo? Meu charuto está aceso. Então, eu sinto todo o aroma do charuto, certo? É um prazer inenarrável, certo? Então, quando nós fizermos nossos encontros aí, que eu pretendo, entendeu? Todos vão experimentar aí. Todos não, quem quiser vai experimentar, certo? Então, assim, eu sinto o aroma. É um aroma suave. É um charuto que não me arde, não me dói a garganta, como no começo me doía. Eu não deixo a fumaça passar. Após o uso do charuto, eu escovo os dentes, eu passo Listerine, faço gargarejo com Listerine para tirar o gosto do charuto, claro, certo? Então assim, esse é o charuto. Então, como é que eu vou apreciar esse charuto?
dando risada, falando sobre faca, metendo pau num site, outro site me metendo pau, eu falando sobre faca, sobre arma, outro me vendo uma visita aqui sentada, que eu já sei que o meu convidado, agora o meu primeiro convidado, eu já sei que ele fuma charuto, então nós vamos fumar um charuto, certo? Então esse é o nosso ritual, certo? Esse é o mais perto que nós chegamos do que não é legal. Esse é o mais próximo, certo? Então, eu espero ter tirado alguma dúvida, certo? Eu espero ter tirado alguma dúvida. Aproveitei que eu terminei de jantar agora com as minhas filhas e resolvi fazer esse vídeo aqui que eu tô há horas para fazer. Eu vou dedicar esse vídeo de hoje para um amigo que na hora difícil tu pode ter certeza. Na hora difícil todo mundo te abandona. Tu pode ter certeza disso. Tu não consegue contar numa mão os que ficam do teu lado. E eu tenho um amigo que no dia que eu tive problema ele me ligou. E de lá pra cá, mesmo eu já tendo resolvido os problemas, esse amigo ele me liga periodicamente. Então eu vou dedicar esse vídeo aí, já que ele é fumante, e não adianta eu falar com ele para ele parar de fumar, porque se eu digo para ele parar de fumar, ele manda eu parar de fumar charuto, certo? Então eu não tenho como ganhar dele. É uma família maravilhosa, uma família aí que não tem lado, é uma família que a hora que tu chegar e precisar, eles estão junto. É o amigo que teve comigo na hora difícil, que me ligou, que se preocupou comigo. E não os calhorda que até hoje não perguntaram como é que eu tô, certo? Até hoje os calhorda que me prejudicaram não me ligaram, não mandaram uma mensagem para mim. Então eu vou dedicar esse vídeo de hoje para esse único amigo que me ligou, pergunta como é que eu tô, dá boas risadas e é de uma família tradicional, certo? Da família Iglesias, dele mesmo, ele mesmo que vocês estão pensando. Aquele que perdeu a mão lá dando tchauzinho e o drone arrancou o braço dele. Mas esse é um parente bem distante dele. Então, Fabrício Iglesias, esse vídeo é para ti, meu irmão, entendeu? E para tua família. Muita saúde, muita felicidade e que a humildade que tu tem no coração continue contigo até o último dia da tua vida. Certo? E tu pode contar que o teu amigo Dil vai estar aqui fumando um charuto e a porta tá aberta te esperando, certo? Muito obrigado. E até o próximo vídeo.